Pai do Senhor para todos, mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico. O tema de hoje é os nefilins na Bíblia, anjos caídos ou homens gigantes, simplesmente. Esse assunto tem sido muito discutido no meio teológico e há muitos estudiosos que afirmam que se tratam de anjos caídos que tomaram a forma humana e se relacionaram com mulheres e nasceram os nefilins, os gigantes sobre a terra. Então vamos lá falar sobre esse assunto, mas antes, se você se agrada, gosta desse tipo de conteúdo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui embaixo, clicar no sininho para receber as notificações, dá aquele like, é muito importante para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e também comente aqui abaixo a sua opinião. O que você acha a respeito dos nefilins? Eles são anjos ou foram anjos caídos ou simplesmente homens gigantes? Então vamos lá. O principal versículo da Bíblia em que os nefilins aparecem é em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Então, quem eram os nefilins na Bíblia? Filhos de Deus, filhas dos homens. Filhos de Deus, filhas dos homens. Vamos lá ler o que diz Gênesis, capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Quando os seres humanos começaram a crescer em número sobre a terra e filhas nasceram deles, os filhos de Deus ouviram que as filhas dos homens eram belas e se casaram com qualquer uma delas que escolheram. Então o Senhor disse: meu espírito não contendais com os homens para sempre, porque são mortais. Os seus dias serão 120 anos. Os nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos ou dos homens e tiveram filhos com elas, eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. É o que está em Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Então, alguns defendem que os nefilins fossem, em parte, anjos caídos e gigantes, uma mistura, de acordo com Gênesis capítulo 6. Os nefilins eram os filhos das relações entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos, demônios, que se uniram às mulheres humanas. Eles teriam se reproduzido com elas ou possuído homens humanos que então geraram filhos com mulheres. Com os nefilins tinham herança angelical parcial, segundo esse entendimento. Eles eram homens poderosos da antiguidade, os homens de renome, ou os heróis daquela época, como lemos. Por que os anjos caídos se reproduzem com os humanos? Quando há um motivo claro, é que os anjos caídos ou demônios estavam tentando distorcer a linhagem humana para impedir a chegada do Messias. Então, os que defendem que os anjos caídos se relacionavam com as mulheres, os então filhos de Deus se relacionavam com as filhas dos homens, eles dizem que era porque eles queriam distorcer, a linhagem humana para impedir a chegada do Messias, já que Deus havia prometido a vinda do Messias em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e que o Messias esmagaria a cabeça de Satanás. Então os filhos caídos de Deus em Gênesis 6 talvez estivessem procurando impedir isso e tornar impossível o nascimento de uma semente da mulher inocente. E isso é os que defendem que são demônios, anjos caídos que se relacionaram com as mulheres chamadas de filhas dos homens. Nefilim na teologia. De acordo com a doutrina hebraica, com o livro de Enoque, os nefilins eram uma raça de gigantes
e super-humanos que realizavam atos de maldade excepcional. Seu grande tamanho e poder provavelmente vieram da fusão do DNA angelical caído com a eugênia humana. Na verdade, existem apenas duas referências explícitas aos Nefilim no texto bíblico. Primeiro, está em Gênesis capítulo 6 e versículo 4, os Nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. Em segundo lugar, está em Números capítulo 13, versículo 33. Vimos os Nefilins lá, os descendentes de Anak vêm dos Nefilins. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos e parecíamos o mesmo para eles. Então, agora vamos falar dos Nefilins e o grande dilúvio. Os estudiosos, ou alguns estudiosos, acreditam que os Nefilins causaram o dilúvio na época de Noé. Isso mesmo. Eles argumentam que os Nefilins, seres gigantes e violentos, corromperam a terra, provocaram a ira de Deus. Imediatamente após a referência de Nefilim em Gênesis, capítulo 6, versículos do 5 ao 7, declara: o Senhor viu quão grande a maldade do homem se tornou na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era apenas má o tempo todo. O Senhor se entristeceu por ter feito o homem na terra. O seu coração se encheu de dor. Então o Senhor disse: eu exterminarei da face da terra os homens que criei, os homens e os animais que se movem sobre a terra, e as aves do céu, pois estou triste por tê-los feito. Deus então inundou toda a terra, matando tudo e todos, exceto Noé, sua família e os animais da arca. Todo o resto morreu, até mesmo os Nefilins. Os Nefilins estavam na terra de Canaã, embora o grande dilúvio em Gênesis tenha matado os Nefilins naquela época. Existe uma teoria que os demônios continuaram a procriar com os humanos. Em algum momento após o dilúvio também, depois que os hebreus exploraram a terra de Canaã, eles disseram a Moisés: vimos os Nefilins lá, os descendentes de Anak, que vêm dos Nefilins. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos e parecíamos iguais a eles. Então esta citação das Escrituras não menciona que os Nefilins estavam realmente lá, apenas que os antecessores acreditavam ter visto os Nefilins. Então não é uma comprovação de que realmente depois do dilúvio eles ainda surgiram, mas é o que aqueles mensageiros, os espiãs, acreditavam ter visto. É possível que eles simplesmente observassem pessoas anormalmente grandes em Canaã e com medo pensassem que fossem os Nefilins. De qualquer forma, os israelitas derrotaram esses gigantes através da conquista de Canaã. Está em Josué capítulo 11, versículos 21 e 22. Os Nefilins poderiam, afinal, retornar, passando nessa hipótese de que eles eram anjos caídos, né? Judas 1 e 6, ou Judas 6, já que Judas não tem capítulo, nos informa: os anjos que não guardaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria casa, ele os guardou nas trevas, presos com cadeias eternas para julgamento no grande dia. Presume-se que os anjos caídos que procriaram com fêmeas humanas são os que estão presos com correntes eternas, tornando o retorno dos Nefilins, felizmente, improvável. Então, os estudiosos que acreditam que trata-se de anjos caídos que se relacionavam com as filhas dos homens, eles pegam esse texto de Judas, versículo 6, né, e falam das posições de autoridade que eles perderam, né, abandonando a sua própria casa, e Deus os guardou em trevas, presos com cadeias. Então acredita-se que esses anjos caídos, que se relacionaram com as filhas dos homens, com mulheres, vindo assim a existir os Nefilins, os gigantes, os heróis daquela época, esses anjos hoje estão presos, esses anjos caídos no caso. Mas o que a Bíblia diz sobre Nefilins, os Nefilins? A Bíblia se refere ao casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, e logo depois referências que outra dinâmica antediluviana
antes do dilúvio, era a presença dos nefilins. Os filhos de Deus não eram anjos caídos. Casar com mulheres humanas violaria a ordem criada por Deus. Além disso, é altamente duvidoso que um demônio, que é um anjo caído, seria um anjo caído, fosse chamado de filho de Deus. Então, a hipótese que esses estudiosos têm é que, já que a Bíblia chama filhos de Deus, já que existem outros textos que, quando fala filho de Deus no Velho Testamento, refere-se aos anjos, também estariam se referindo a esses anjos caídos. Só que nós não encontramos na Bíblia chamando anjos caídos de filhos de Deus. Veja que quando Jó, a Bíblia revela no livro de Jó que os filhos de Deus se apresentavam perante o Senhor, que ali eram os anjos, Satanás estava também ali entre eles. Então a Bíblia não vai chamar Satanás de filho de Deus por ser um querubim caído. E agora não mais um anjo de Deus, portanto não é mais um filho de Deus. Ora, se quem não se entrega para Cristo é chamado de filho do diabo, conforme João 8,44, e aqueles que se entregam são chamados de filhos de Deus por adoção, por que o anjo caído seria chamado então de filho de Deus? Ou eles seriam chamados de filhos de Deus? Então aí já começa a desfazer essa crença desses estudiosos. Eles também não seriam anjos justos, pois não estariam pecando contra Deus dessa maneira. Jesus resolveu a questão de qualquer maneira quando ensinou que os anjos não se casam nem se dão em casamento. A maioria interpreta filhos de Deus como homens piedosos e filhas dos homens como mulheres pecadoras da linhagem de Caim. Note que elas não são chamadas de filhas de Deus. Você também pode ler os filhos de Deus como figuras reais que os reis, sendo chamados naqueles dias, que se apresentavam como divindades. A chave é que aqui os homens estavam cruzando as fronteiras conjugais de Deus. Então os filhos de Deus podem ser homens tementes a Deus daquela época, ou até mesmo os reis daquela época, segundo a história, os historiadores eram chamados de filhos de Deus por serem vistos como divindades diante do povo. Então não existe uma base bíblica. O próprio Jesus deixou claro que os anjos no céu não se casam nem se dão em casamento, assim como os anjos do céu, ou no céu. É aí que alguns estudiosos pegam essa parte. No céu, quer dizer que eles não podem se relacionar no céu, mas aqui na terra podem. Mas não podem porque eles são espíritos. Mesmo eles aparecendo em forma humana, como apareciam, eles estariam quebrando uma ordem divina, e eu não creio que Deus permitisse isso acontecer. Então quem eram, na verdade, os nefilins, se eles não eram vindo de uma relação sexual entre anjos caídos e mulheres, filhos dos homens? A Bíblia observa que eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. Além da referência na história de Noé em Gênesis 6, eles também aparecem em Números 13, como o povo de grande porte que Caleb e Josué e outros espiões encontraram quando exploraram a terra prometida. No entanto, a menção de seu tamanho foi claramente um exagero por parte dos espiões que queriam argumentar contra o relatório positivo oferecido por Caleb e Josué. Então aqui estavam simplesmente homens poderosos, de riqueza, força ou valor. A palavra hebraica significa literalmente os caídos, indicando que aos olhos de outros homens, eles eram heróis e príncipes, mas aos olhos de Deus, eles eram aqueles que escolheram uma vida de pecado. Então, de onde se originou a ideia que os nefilins seriam anjos caídos, ou descendentes de anjos caídos e humanos? A escritura pseudopigráfica e não canônica, conhecida como Enoque, capítulo 6, versículos do 1 ao 7, e também o 6, né? O historiador judeu, o Flávio Josefo, ele promoveu essa lenda, está no livro Antiguidades, capítulo 1, 3, né? Capítulo 1, versículos 3, também o capítulo 1. Então Flávio Josefo foi quem trouxe essa lenda aí que esses nefilins seriam de um relacionamento de anjos caídos com as filhas dos homens. Além disso, uma tradução grega do Antigo Testamento, no século III,
traduziu erroneamente filhos de Deus como anjos de Deus, enquanto filhos de Deus pode se referir a anjos de Deus em outros contextos. Por exemplo, Jó 1:6, 2:1, 38:7, claramente não se encaixa aqui no texto de Gênesis. Então, dentro da minha visão teológica, os nefilins simplesmente eram homens vistos por os homens da época como heróis, como pessoas que talvez defendiam as suas vidas, a sua nação, a sua pátria, mas diante de Deus eles eram desobedientes, eles se casaram com mulheres que não deveriam casar, desobedecendo a ordem de Deus, que sempre foi para que o seu povo casasse com mulheres que também integrassem o seu povo. Então eles desobedeceram a Deus. Não há nenhuma comprovação clara que sejam anjos caídos que se relacionavam com mulheres. Então isso não passa de algo que vem de um livro apócrifo, o livro de Enoque, que não é digno de uma aceitação completa, porque não está no cânon sagrado, e não passa também de uma lenda do historiador, que é muito conceituado em outros escritos. Ele traz algumas declarações importantes, mas nessa questão Flávio José traz essa lenda que não existe uma base bíblica, teológica para isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo que a gente responde na medida do possível. Dê a sua opinião também aqui. E se você quiser aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, aqui embaixo na descrição, e também eu vou deixar no primeiro comentário fixado o curso Qualidade Bíblica, onde você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em um curso totalmente online, em videoaulas. Você vai ser muito abençoado adquirindo este curso e vai estar contribuindo também para o crescimento desse canal. Então, que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se inscreva, dê um like, participe. A sua participação é muito importante. Deus abençoe.